Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pipoca Assada. E hoje a gente vai falar sobre um filme que a gente gosta muito, um clássico dos anos 80, que é Hora do Espanto. Mas antes de começar o vídeo, a gente já vem pedir para você deixar a curtida aí, fortalecer. Quem tá vendo esse vídeo não é inscrito, que eu acho que tem uma boa parte da galera que assiste não é inscrito, não custa nada se inscrever aí, muito conteúdo bacana já disponível e a gente sempre lança vídeos legais todos os domingos. A gente vai falar de Hora do Espanto, um filme de 1985 dirigido por Tom Holland. Não é o Homem-Aranha, é outro Tom Holland, né? Tom Holland, isso. Charlie, aí é um menino fã de vampiros, de programas de terror, aqueles clássicos programas, né? E de repente, no maior estilo Janela Indiscreta do Hitchcock, ele vê o seu vizinho fazendo algo meio estranho que eu digo meio vampiresco, assim. E por um fã de vampiro, aquilo ali foi um prato cheio, né? Então ele e seus amigos, um amigo dele muito cético e a namoradinha ali, eles começam a tentar entender mais o que está acontecendo. Essa é a sinopse desse filme que eu mais gosto, o Tom Holland, que a gente está falando, mas vai dizer que o Pedro já falou, não, o Homem-Aranha, o Tom Holland, o diretor, ele também dirigiu Chuck, o Brinquedo Assassino, então ele é um diretor que fala muito do gênero. Isso que eu mais gosto na Hora do Espanto, que é um filme que debate o gênero, né? Sim. E isso é muito legal, ele fala sobre o gênero e do contexto do gênero naquela época, porque assim, só para dar um contexto histórico, no final dos anos 20, no final dos anos 30, o que bombava no cinema era nem existia o termo filmes de terror, assim, propriamente dito, mas o que bombava eram os filmes de monstros, né? Sim. De Frankenstein, do lobisomem, e o que encabeçava, assim, o que liderava eram os de vampiros ali, com Bela Lugosi e depois até o Christopher Lee, né? O que bombava eram os filmes de vampiro por um bom tempo, ali, por 2 décadas, assim, era o que tinha. Então, teve crossovers, teve continuação, teve as noivas do Drácula. Teve... E os filmes que hoje são considerados clássicos, né, que são os filmes de monstros da Universal, hoje em dia são clássicos, mas naquela época eram até considerados filmes B, assim, era bem a troco de caixa, eram filmes mais... até pops, né, era tipo a Marvel da época. Mas depois, no final dos anos 30, ali, anos 40, até mais pra frente, né, 50, 60, veio... Até isso, eu acho que não que seja algo ruim, mas muito se deve ao Hitchcock, que ele tinha a proposta de fazer filmes baseados em medos reais. Sim. E de o assassino poder ser teu vizinho, inclusive, de estar ali de largar a mão do sobrenatural. Largar a mão do sobrenatural, então aquilo ali... São poucos filmes dele, né? São raros os filmes dele que exploram o sobrenatural. Sobrenatural, são mais filmes voltados, mais pautados na realidade. Então... era uma forma mais barata de fazer filmes, né? E que capturava a atenção do público porque ele se identificava mais. Então, durante anos, isso foi o que as pessoas gostavam de ver. No cinema, então, até surgiu o tema de terror. E nos anos 80, teve ali o filho, né? Desse subgênero que foi criado, que foi os filmes slasher. Então, nos anos 80, o que bombava eram os filmes slashers, né? E aí, os filmes de vampiro, na época, eram feitos com ironia, com uma forma satírica. Até o Monster Squad, que a gente já fez vídeo aqui no canal, até meio que representa... É meio que uma crítica a isso, também representa isso, né? Era como eram vistos os monstros naquela época, de uma forma mais satírica. E o Tom Holland cresceu assistindo os filmes clássicos de vampiro, ele era muito fã e ele queria de novo trazer, né, esse filme. Tanto é que é uma crítica que é feita, a gente pode abordar isso depois, quando você vai falar dos hosts, né. E ele cresceu e ele queria fazer um filme de vampiro que não fosse, claro que tem um tom cômico até para atrair o público, mas ele queria que fosse um filme lembrado como um filme clássico de vampiro. O tom cômico, e foi lembrado, né? Deu certo. O tom cômico vem muito a gente percebe até no Chuck, vem muito do Tom Holland. Ele dirigiu vários episódios de Contos da Cripta, que daí é apresentado pelo Crypt Keeper, né? Que era... E também misturava muito horror e terror, né? O tempo todo, aquela ironia, né? Da comédia de terror. E a gente vê isso, todo um trabalho do Tom Holland tem isso, e não seria diferente aqui nesse filme, né? No Hora do Espanto. E ali, né, na Hora do Espanto, tem uma curiosidade, é que tem
esse subgênero da TV americana, que é o host horror, que era por isso que até o nome Fright Night, que é o nome em inglês, vem muito desses programas, né, que eram programas da sexta-noite, que eram apresentadas geralmente por um host horror, que era esse apresentador macabro, né, esse apresentador excêntrico, que ele apresentava passando a sinopse, fazendo ou até, sei lá, às vezes ele até participava dos filmes que iam passar, ele apresenta os filmes, né, de terror que iam passar naquela sessão noturna de terror. Aqui a gente tem o personagem do Roddy McDowall, Roddy McDowall, né? Ele interpreta o Vincent, né? Vincent, Ele é um host horror. Uhum. E aqui tem essa piada, né? Que ele é um host horror, que no personagem dele é um caçador de vampiros. E ele tá tipo, encerrando o programa porque as pessoas, ele até fala, as pessoas só querem ver assassinos mascarados, as pessoas não querem mais ver gente matando vampiro e tal. E é uma metalinguagem ali com o filme, né? Que é um filme de vampiro deslocado, né? Do contexto dos filmes de terror que estavam saindo na época. Até no Brasil também teve a versão desse com o Zé do Caixão, né? Que ele também apresentava um programa que até vários filmes de terror dele passavam. Vários filmes de terror, e nos Estados Unidos era muito popular isso. O Hitchcock teve, né? Um breve, a Elvira ficou muito conhecida, mas o rosto mais conhecido é o Vincent Price, né? Que fazia isso. E tanto é que o personagem é baseado no Vincent Price, até pela aparência, né? O Vincent Price também é um cara do terror clássico, assim. Fez adaptações dos livros do Edgar Allan Poe. Aquele terror classudo, assim, sobrenatural, até de um filme de monstro. E a gente adora, né, o Vincent Price. Inclusive, era pra ele participar, ele interpretar esse papel, só que ele tava com problemas de saúde e ele indicou esse ator pra participar. Então, tá tudo em família e ficou muito bom ali, né? O Roddy McDowall fez, por exemplo, o Planeta dos Macacos. Assim, ele fez a série clássica lá atrás, o Planeta dos Macacos. Sim. E o personagem dele fala muito como se fosse a voz do Tom Holland, a crítica dele, porque tem uma fala que ele não que o Tom Holland não gosta de filmes slashers, né? Mas ele tem uma hora que o personagem dele fala que ele foi demitido, né, ali. Sim. Ele fala, os jovens hoje só querem saber de assassinos mascarados com faca, né? Então dá pra ver que é um filme debatendo sobre o gênero de horror ali naquela época que ele foi lançado, né, nos anos 80. E ele queria fazer um filme clássico de vampiro, que a gente falou, mas que na época ali dos anos 80 atualizar, né, um filme clássico de vampiro. Então ele pega ali o ator, o Chris Sarandon, que interpreta aquele Drácula ali, né, tem tipo o Drácula, que tem todas as características que a gente vê no vampiro. Tem a parte dele cativar suas vítimas pela sensualidade, né? Tem uma cena dele dançando até inclusive essa cena, eu não sei, a gente pode discutir, é meio problemática, porque ela é de menor, eu acredito, né? Porque parece que eles estão no ensino médio ali, mas nos anos 80, não sei se a galera questionava tanto isso, né? Sim, mas ele é o vilão, né, também? Ele é o vilão, né? Claro, se eu for parar pra pensar, ele é um vampiro, então todo mundo é mais novo que ele, né? Todo mundo é muito mais novo que ele. Mas aí tem essa cena da discoteca, então, tipo, dá de ver que ele usa a sensualidade pra cativar suas vítimas. Ele tem aquela música bem oitentista. Essa lá, cena né? é muito anos 80, né? Então... que ela vai perseguir o vampiro. Chris Sarandon, ele é um ótimo ator, ele fez também o Princesa Prometida também, ele é o vilão também do Princesa Prometida. Ele era conhecido por ser um galã na época, né? Tanto é que nesse filme, eu acho que ele já foi escolhido por isso, porque ele estava no auge ali da beleza dele, ele precisava de um ator muito bonito, né, pra fazer um vampiro bem clássico, assim, bem né? clássico, E né? aí, quando o Charlie descobre que ele é um vampiro, o vizinho dele é um vampiro, ele vai atrás e só que ele tá sozinho nessa, né? Essa é mais um pouco da história também, que ele tá sozinho e ele vai pedir ajuda pra esse host horror, né, pro Vincent, porque ele acredita que ele seja realmente um caçador de vampiros. Só que o Vincent não é bem um caçador de vampiros, mas ele tem muito conhecimento, porque são anos apresentando o programa. Ele até tem todo aquele negócio dele se recusar no começo, depois aceitar, e eles vão junto. É meio até engraçado, que é meio de volta à relação do Dr. Emmett Brown, do De Volta para o Futuro e do Marty McFly, só que na versão de terror, né? Que o Charlie e o Vincent, né? A relação deles, tipo, um cara mais velho e ele, né? Tem um segundo filme, em 1988. Não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é realmente muito bom, se tornou um clássico. O segundo não é tão lembrado.
vários filmes dos anos 80, vários clássicos de terror têm segundos filmes, e geralmente não são tão bons, né? Pô, tem 1 milhão aí que a gente pode citar. Inclusive, até ia falar, 2 filmes que marcaram os anos 80 de vampiros foi A Hora do Espanto em 85, e depois em 89 veio ali o 88, 89, que a gente já falou, tem vídeo no canal, que é o dos Garotos Perdidos. Que também tem uma sequência, eu nem sabia que tinha uma sequência, eu acho que o Joe Schumacher nem queria fazer uma sequência, mas tem, então não deve ser tão boa quanto a primeira, né? Mas são os 2 filmes mais clássicos de vampiro ali, né? Sim. Dos anos 80. E vai ter um remake de 2011 também, que tem aquele ator que fez Doctor Who. Me ajuda a lembrar os nomes. Tem o Colin Farrell. Farrell. Que vai estar em Alagosta. Ele vai ser o Pinguim agora no filme do Batman. Tem a Toni Collette do Hereditário, que a gente também tem vídeo aqui no canal. Aquele piada do Superbad também. Então, é um filme veio com um grande elenco. Eu não, assim, eu acho que perde muito o charme, que a gente fala de filmes dos anos 80, que, sei lá, eu gosto da breguice do filme dos anos 80, que é um negócio que eu não tenho esse charme da breguice dos anos 80 nesse filme novo, né? Porque ele tem que atualizar, assim, que é algo que, né, geralmente é de se tentar a fazer, né? Tipo, geralmente é o que é a proposta, né? Se atualizar nesse sentido. Mas, assim, eu sinto falta daquele charme da breguice que ficou nos anos 80, né? Que se mantém até hoje. Fica a nossa recomendação do filme. Então a gente vai ficando por aqui. Fica aí a nossa recomendação. Isso, a gente já quer também dar outra recomendação, mas agora não é de um filme, é de uma página aí do Face. Também eles têm página, tem Instagram de um parceiro nosso aqui pro canal, que é o Clube da Noite. Sim. Eles acabaram de lançar um livro. Então, curta lá a página deles, tem bastante conteúdo legal. Entre em contato com eles lá, também são bem interativos, bem bacanas. A gente vai deixar os links aí na descrição. E é isso, nossos parceiraços lá. E curta também nosso canal, nos siga nas redes sociais, todas as redes sociais. Pipoca Assada, a gente está em praticamente todas, né? E comente aí também, né? Comente se vocês já assistiram esse filme e outros clássicos dos anos 80 que a gente pode trazer aqui também. O comentário de vocês é muito importante, né? Ele ajuda também a propagar o vídeo para as pessoas, a chegar o vídeo até vocês, porque o YouTube vê que vocês estão interagindo. Então, recomende filme pra gente, a conversa, né, sobre continua nos comentários, a gente vai estar sempre respondendo lá. Então é isso aí, tchau.